Acho que dá para a gente começar, né, Doc? Beleza. Deixa eu só fazer uma introdução rápida aqui para você. Bom, pessoal, boa noite a todos, bem-vindos. Mais uma aula aqui do projeto de educação continuada da Visio, essa aqui em parceria com a Unimed de São Roque. O Dr. Brian vai dar uma aula para a gente de manejo da cefaleia na emergência. Avisar que essa aula, todos que participarem recebem um certificado. No chat está fixado o link para vocês preencherem a participação, para poderem receber o certificado. E eu também queria já deixar avisado do próximo encontro que o Dr. Brian vai ministrar, que vai ser no dia 24 de abril, que vai ser uma aula sobre cetoacidose diabética, tá bom? Além dessas aulas da Unimed, que a gente está fazendo em parceria, na semana que vem, no dia 2, a gente vai ter uma aula sobre via aérea difícil também, que vai ser ministrada pela doutora Giovana, tá bom? A gente vai divulgar para todos os grupos, para todos os hospitais aí com que a gente trabalha, e já adianto para vocês colocarem na agenda aí, para se programarem para participar, que vai ser uma aula muito legal também. Beleza? Então, sem mais delongas, já estamos aí com o limite, o pessoal está entrando. Acho que estamos aptos. Tudo certo aí, Brian? Podemos começar? Tudo na paz, tudo preparado. Vocês me ouvem bem? Sim, está ótimo. O áudio aqui está ótimo. Primeiro, eu agradeço muito, boa noite a todos. Nós, da equipe da Unimed, há cerca de 2 anos, criamos um núcleo de medicina baseada em evidências. O Dr. Adriano encabeçou esse projeto junto comigo e com a Vanessa, que hoje é a nossa responsável técnica, onde nós tentamos criar os novos protocolos do hospital, deixar o hospital mais preparado, deixar o hospital mais moderno, utilizando o máximo possível de evidência científica. E esse ano nós criamos esse novo projeto, onde todas as últimas quintas-feiras do mês nós teremos um encontro online. Esse encontro fica gravado, as aulas serão gravadas, com um tema diferente. Nós escolhemos os temas de acordo com a importância e a valia que esses temas têm no pronto-socorro. Hoje, nosso primeiro tema, mês passado, foi dengue. E, Maurício, foi importantíssimo a gente ter pautado esse tema, porque agora nós estamos vivendo um momento de crescimento de ápice, ainda não chegou no ápice, né, mas num crescimento dos casos de dengue no nosso pronto-socorro. Então, é de suma importância que nós consigamos deixar a nossa equipe cada vez mais qualificada, a nossa equipe cada vez mais técnica, porque isso é o que realmente define se um hospital é bem preparado ou não, é a qualificação técnica dos profissionais que nele habitam. Hoje nós vamos falar sobre cefaleia na emergência, um tema bem mais tranquilo do que falar sobre dengue, né? Dengue era muito mais extenso, então nós vamos pautar um pouco muito mais no diagnóstico e no conhecimento das cefaleias na emergência. Para quem não me conhece, eu sou o Brian Gregnoli. Eu sou médico, fiz clínica médica, sou formado na PUC, fiz residência em clínica médica na PUC, fiz cardiologia na Beneficência Portuguesa de São Paulo, e agora estou aqui na Unimed para entregar um pouco daquilo que nós aprendemos. Bom, normalmente eu deixo a referência bibliográfica sempre para o final, mas dessa vez eu vou fazer o contrário. O manejo desta aula foi basicamente baseado na terceira edição da Classificação Internacional de Cefaleias. Isso é bem legal. A Sociedade Brasileira de Cefaleias traduziu e trouxe para o Brasil uma adaptação da classificação internacional. Isso para a gente é muito legal. A cefaleia é muito além da dor de cabeça que a gente vê no pronto-socorro. A cefaleia é uma ampla gama e principalmente de diagnóstico. Nós temos diagnósticos muito distintos. Eu tive a honra agora, um pouco antes de começar a aula, e perceber que o Dr. Godinho, oftalmo, o fundador da Unimed, presente, o Dr. Marcelo Lourenço, psiquiatra, presente também. Então, eu citei essas 2 especialidades, porque são 2 especialidades que também cursam com algumas cefaleias, algumas patologias que cursam com cefaleias, então isso é muito importante. E esse aqui é o consenso
da Sociedade Brasileira de Cefaleia, principalmente sobre o tratamento profilático da migrânia, também usei-nos como nossa referência, e o protocolo nacional, tanto para o diagnóstico como o manejo da cefaleia nas unidades de emergência. Esse protocolo foi feito pelo Fernando Kovacs. O professor Kovacs é hoje a nossa referência máxima de cefaleia. Os outros consensos também têm a participação dele. Isso é muito legal, porque a gente está pautando realmente baseado em evidências. Rapidamente passando, falar um pouquinho sobre a história da cefaleia, isso é muito importante. Berman é alguém que é um médico que conversa muito sobre a história da medicina, e os primeiros tratamentos para dor de cabeça são datados de quase 7.000 anos antes de Cristo. Naquela época se faziam trepanações, para quem não conhece, é uma modalidade de neurocirurgia, para que demônios ou maus espíritos pudessem escapar da cabeça do paciente, como se a cefaleia fosse uma causa demoníaca ou uma causa de um mau espírito. E Hipócrates, nosso pai da medicina, já descrevia algumas características da enxaqueca, evidentemente sem conhecer como enxaqueca. Ele falava que se um paciente se queixa de dor de cabeça e pontos escuros na visão, vômitos biliosos aparecerão. Olha que interessante, ele classificou já 400 anos antes de Cristo como era um paciente com enxaqueca, e ele prescreveu algumas ervas que causavam vômitos nesses pacientes, acabava melhorando essas cefaleias. Interessante conhecer um pouquinho da história, né? E por que a gente escolhe essa aula? Assim, não preciso nem falar, né? Da importância dos sintomas médicos mais frequentes. Eu não gosto muito de textos, mas essa aula, infelizmente, ela tem um pouquinho mais de textos, mas eu vou tentar fazer o mais dinâmico possível. É um sintoma muito frequente para nós que trabalhamos em pronto-socorro. Na maioria dos casos, a cefaleia não está relacionada com condições clínicas, ela se parte como uma cefaleia, de fato, primária. Ela é um sintoma muito comum, tanto nas unidades de urgências, emergências. Eu sei que tem a equipe que trabalha na APS, na atividade primária de saúde, na unidade básica de saúde também, cefaleia é um tema corriqueiro. Cerca de 95% da população mundial, em algum momento da vida, já teve alguma cefaleia. Nós vamos hoje subdividir entre cefaleias primárias e secundárias. Esse é o nosso principal foco do dia, entender as cefaleias primárias, entender as cefaleias secundárias, para que a gente tenha uma terapêutica adequada, uma terapêutica efetiva. Isso para nós é muito importante. Aquele primeiro slide que eu mostrei para vocês sobre a classificação internacional, ele mostra mais de 40 subtipos de cefaleia descritas. Conversei um pouco com o Lucas Belmonte também sobre cefaleia, sobre enxaqueca em algum momento, e é uma ampla gama, por mais que o tratamento em alguns momentos eles se associam, eles atuam de forma sinérgica, mas ter esses critérios diagnósticos também é fundamental. Conseguir separar os tipos de cefaleia também é fundamental. Como nós tínhamos falado da primeira modalidade, que a cefaleia primária é a mais comum, né? Até afeta quase 30% da população, e desses pacientes com cefaleia primária, desses 30%, quase 15% evolui com algo que a gente chama de enxaqueca crônica, que é quando o paciente tem mais de 15 dias de dor no mês, por mais de 3 meses. Para nós que trabalhamos no pronto-socorro, às vezes nós vemos o paciente com recorrência de cefaleia no pronto-socorro, recorrência de passagem de cefaleia no pronto-socorro, e nós não identificamos nenhum sinal de alarme, que nós vamos falar um pouquinho adiante, nós não identificamos nenhum outro sinal secundário. Então, é muito importante que a gente consiga entender se esse paciente não pode estar dentro desse diagnóstico de enxaqueca crônica, né? Para os que trabalham com medicina laboral, ou para o empresário, ou até pensando na PEA, que é a população economicamente ativa, é uma das causas mais prevalentes de absenteísmo laborativo e redução da qualidade de vida, né? Os pacientes acabam perdendo muitos dias de trabalho por conta de cefaleia e perdendo muito a redução da qualidade de vida quando essa cefaleia é de forte intensidade. Olha que interessante, estima-se que seja responsável por 16% de todas as consultas nas unidades de emergência. 16% de todos os pacientes que passam nos nossos pronto-socorros normalmente são por cefaleia. Esse número é um número importante, até alarmante, para a gente conseguir conhecer os diagnósticos diferenciais, é importante para que a gente consiga tratar de uma forma correta, né? Essa segunda linha eu tirei do consenso internacional e, assim, é a melhor definição. É uma condição prevalente, incapacitante e muitas vezes sem diagnóstico e tratamento adequado. Talvez essa linha definiria tudo, né? A cefaleia, de fato, é extremamente prevalente. Em muitos pacientes, ela chega a ser incapacitante.
A maioria das vezes tem um diagnóstico errôneo ou equivocado, e o tratamento é tão equivocado quanto o diagnóstico. Afeta muito mais as mulheres, eu vou falar um pouquinho por quê, mas tem relacionado ao estrógeno, ao efeito hormonal das mulheres, e ela atua principalmente naquele período de maior produtividade, quando a mulher tem entre os 20, 30 e 40 anos. Olha que interessante, ao longo da vida, 94% dos homens terão cefaleia e 99% das mulheres terão cefaleia também. Existe uma relação, uma correlação muito importante entre a gravidade da cefaleia e a qualidade de vida, e o quanto isso impacta nas doenças da vida dos indivíduos. É óbvio que nós nos treinamos para poder tratar melhor dos pacientes, porém, entretanto, todavia, muitos de nós possuem pessoas com enxaqueca, ou com cefaleia tensional, ou com cefaleia insalva em casa, e isso faz com que a gente consiga entender um pouco o quanto é difícil conviver um paciente que tem uma cefaleia tão grande. A gente tem que ter muito o manejo para conseguir melhorar o ambiente, principalmente para esse tipo de paciente, né? E quem sofre mais, olha que interessante, 76% das dores de cabeça atingem a população feminina e 57% da população masculina, ao menos uma vez ao mês. A mulher tem muito mais, né? Isso se dá realmente por conta do estrógeno, né? O estrógeno é um dos hormônios que faz com que a mulher fique muito mais suscetível às variações de cefaleia. Então, quando nós já temos uma população maior de mulher no mundo, né? A população de São Roque é maior de mulher também. Entre os nossos associados, nós temos mais associados mulheres do que homens, e isso impacta diretamente em nós. Nós temos mais mulheres no país, mais mulheres na cidade, e mais mulheres associadas ao nosso hospital, consequentemente, o número de cefaleias no pronto-socorro, às vezes, pode até passar desses 16%. E quando a gente vai classificar, de fato, entre cefaleias primárias e cefaleias secundárias, como eu faço essa separação? Simples. As cefaleias primárias são aquelas que o principal sintoma do paciente é a cefaleia. Eu venho com dor de cabeça típica, com dor de cabeça clássica, talvez até com uma dor de cabeça exclusiva. Porém, ela não é única, eles são episódios recorrentes. O paciente começa a vir com várias queixas. Não é porque ele teve um dia de dor de cabeça que ele já tem uma cefaleia primária. Não, é um paciente que normalmente já cursa com dor de cabeça, e essa dor de cabeça é isolada. O principal sintoma que o paciente te conta na anamnese é que o paciente tem uma dor de cabeça. E quando eu vou pensar em secundária, evidentemente que nós vamos esmiuçar, isso é apenas uma introdução, normalmente é um sintoma de uma doença adjacente. A cefaleia, ela é secundária a uma próxima doença. Então, uma outra doença, uma outra patologia, pode ser de origem central ou não, cursa com cefaleia, meningite, dengue, que nós falamos semana passada, tumores cerebrais, hemorragia subaracnoide, AVC, outras patologias, síndromes convulsivas, que também pode cursar com cefaleia. Só com isso a gente já consegue parar e pensar, opa, então o tratamento de uma cefaleia primária é pautado especificamente na dor de cabeça. E o tratamento da cefaleia secundária é tratado especificamente com a causa base. E o diagnóstico diferencial é essencial. Se você não souber um diagnóstico diferencial entre uma cefaleia primária e secundária, a chance de você ter um tratamento errôneo é muito grande. E quando nós vamos classificar as cefaleias primárias, esse é um slide importante da aula, porque nós classificamos, eu vou ter mais slides parecidos com esse. Então, os 3, talvez 4 principais tipos de cefaleia primária, o próximo também ajuda. A cefaleia é chamada primária como migrânia, a clássica enxaqueca. A cefaleia no tipo tensão, alguns chamam de CTT, cefaleia tipo tensão. E as trigêmino autonômicas, que estão relacionadas ao trigêmeo. Dentro dessas, ainda vai ter a cefaleia em salvas. Importante, nós temos alguns colegas, inclusive, que possuem cefaleia em salva. E como eu faço um diagnóstico clássico? Essencialmente clínico. É muito na conversa. Por isso que a anamnese é importante. Eu, como formação de clínico, né, quem faz clínica médica normalmente gosta de conversar, gosta de ter uma aproximação, um approach melhor com os pacientes, e isso é muito importante para que se entenda se a história é compatível, se os critérios diagnósticos estão dentro, e normalmente quando a gente vai avaliar esses pacientes, logo na conversa, na anamnese, desde que ela seja muito bem dirigida, você já consegue enquadrar se esse paciente está
com uma cefaleia do tipo enxaqueca ou migrânia, se ele está com uma cefaleia tensional, se ele está com uma cefaleia em salva, que nós vamos discutir um pouco mais à frente, e as trigêmeo autonômicas. Isso é muito importante. Nós sempre temos que pensar em exames complementares, nas neuroimagens, quando for quadros atípicos, diagnósticos diferenciais, gravidade do caso, e principalmente nas cefaleias secundárias. Lembrando, cefaleia primária, o diagnóstico é clínico. Nós vamos lançar mão de exames complementares se e somente se eu tiver um quadro atípico, refratário ao tratamento clínico, com outros diagnósticos diferenciais plausíveis, ou se o paciente tem uma gravidade no quadro, certo? Então, nas cefaleias primárias, a gente não precisa lançar mão de tomografia, como às vezes, infelizmente, a gente vê sendo pedido. Vamos começar logo na primeira etapa, falando um pouco sobre a migrânia ou enxaqueca, e a prevalência anual da migrânia de quase 16%, uma prevalência alta, novamente com maior incidência no sexo feminino, as mulheres sofrem mais de enxaqueca do que os homens, pico de prevalência entre os 30 e 50 anos, e nós vamos dividir as migrânias em dois grandes grupos. As sem aura, cerca de 75% dos casos, ela é bem mais frequente, e as com aura, cerca de 25% dos casos. Nós vamos discutir um pouquinho a mais do que é essa aura. E aqui é um fator importante, existe um consenso da Sociedade Portuguesa de Cefaleia, que ela atua em íntima ligação com o Brasil, inclusive o professor Fernando Kovacs fez parte do consenso deles, mostra que 80% dos pacientes que têm enxaqueca normalmente têm um familiar direto, pai, mãe, irmãos ou filhos que também estão acometidos. Olha o cunho genético envolvido, isso é só tirado na sua anamnese. Importante esse dado. E quando a gente vai falar de enxaqueca, nós queremos falar das enxaquecas e elas se classificam em 5 grandes fases. As fases da enxaqueca são importantes. Nós classificamos ela em fase 1, que são sintomas premonitórios, sintomas que começam, que precedem, que antecedem a enxaqueca. A aura, nós vamos discutir um pouco mais o que é essa aura, como nós enxergamos, se tiver algum paciente que tenha, algum dos presentes que tenha enxaqueca, eu já tive, e puder compartilhar conosco, no final vai ser um prazer. As cefaleias clássicas, os sintomas associados e a fase de recuperação. Então, o paciente tem 5 fases. O que está precedendo ele, o momento que ele começa a ter alterações visuais, o momento da cefaleia em si, onde ele tem a dor de cabeça, os sintomas que são associados e a sua fase de recuperação. Nós vamos esmiuçar cada um desses 5 detalhes agora. Pensando nos sintomas premonitórios, aqueles que antecedem, aqueles que precedem, alguns pacientes têm esses sintomas por horas. Alguns pacientes me referem com dias antes. O paciente, normalmente a mulher se mostra um pouquinho mais com irritabilidade, ela fica com raciocínio e memória um pouco mais lenta, às vezes fica um pouco desanimada, e às vezes fica ávida por alguns tipos de alimento. Pronto, né? 90% das mulheres na aula vão falar isso sou eu, né? Eu estou irritada todo dia, meu raciocínio está lento, eu estou desanimada e eu quero comer chocolate todos os dias. É basicamente isso mesmo. O paciente com enxaqueca normalmente cursa com esse tipo de padrão. O padrão que ele percebe assim, doutor, um pouco antes de eu ter enxaqueca, eu percebo que eu não fico normal. Às vezes eu não sei descrever. Eu tenho bastante paciente de enxaqueca no consultório, e às vezes o paciente fala, doutor, eu não consigo descrever ao certo como eu me sinto, mas eu fico mais irritável, eu fico com pavio curto, eu fico à flor da pele. Às vezes eu vou fazer uma resposta, eu não respondo da maneira como eu gostaria, eu respondo de uma forma um pouco mais lenta, meu raciocínio fica mais lento, e às vezes eu tenho vontade de comer alguns alimentos muito específicos. Evidentemente que eu falei o chocolate, mas eu tenho alguns pacientes que o chocolate até precede as fases de enxaqueca, então até aumenta o risco de enxaqueca. A aura, sim, é um complexo de sintomas, ele se desenvolve gradualmente. Nem todo paciente que tem enxaqueca tem aura, só 25% deles tem. E como a prevalência dela e a classificação, a imagem, provavelmente é o próximo slide, mas ela dura em torno de 5 minutos até 1 hora. Alguns pacientes até passam de 1 hora e são ponto-fosfenos, como se fosse de caleidoscópios. Ele distorce a imagem em tempo e espaço. Atualmente, nos novos filmes, principalmente de Marvel e tudo, eles falam muito sobre multiverso. E nas imagens que eles tentam recriar o multiverso, é um pouco do que o paciente com enxaqueca enxerga. Ele tem hemicampos visuais, partes desse hemicampo visual
com algumas alterações. Normalmente não é central, o padrão da enxaqueca é mais periférico, mas alguns pacientes, evidentemente, têm algumas alterações desses pontos fosfenos de origem central. Às vezes, o paciente sente uma parestesia ou disfasia unilateral. Ele sente uma alteração de percepção de face. Ele sente uma alteração de sensibilidade de face unilateral, tanto face quanto couro cabeludo. Doutor, aqui eu não sinto nada, mas nessa região eu estou muito mais sensível, eu estou muito mais suscetível. Eu sinto a pele um pouco mais ávida. Essa imagem, normalmente, de um paciente que tem a aura visual, eu já tive esse desprazer, na verdade, de ter tido a aura, porque é uma sensação muito estranha. Quem tem pela primeira vez, acredito que está tendo alguma até alteração alucinógena, alteração neurológica, e é um pouco, não sei se tem alguém que já teve, descreva aí nos comentários, eu vou ler no final, como enxerga o paciente com enxaqueca. Essa é uma aura visual, né? Algumas alterações. Esses são os fosfenos, como se fossem os caleidoscópios, que os pacientes enxergam, e normalmente eles são mais periféricos, raramente eles são, de fato, centrais. Alguns, assim, têm até uma alteração importante na vista. O Dr. Godinho provavelmente é um que já deve ter visto alguns pacientes ou procurar por essa alteração visual e, de fato, não ser uma alteração oftalmológica, mas ser, de fato, uma alteração neurológica por conta da enxaqueca. E a terceira fase da enxaqueca é quando ele entra primariamente na dor. O paciente que tem uma dor de moderada, forte intensidade, normalmente ele caracteriza para a gente, doutor, está pulsando, tem uma pulsação, está latejando, então uma característica pulsátil, piora muito com as atividades do dia a dia, piora com o esforço físico, piora na leitura, piora com o som alto, tudo isso o paciente sente pior com qualquer tipo de movimentação. A duração, às vezes, é de 4 até 72 horas, desde que ele não trate de forma correta. 2/3, 66% dos pacientes sentem dor unilateral. É apenas um lado, e em alguns pacientes muda de um lado para o outro, inclusive a mudança no padrão, e a mudança de lado considera-se como um fator de risco para enxaquecas mais complexas e para enxaquecas secundárias. Então, só para a gente relembrar, dor de forte intensidade, característica pulsátil ou latejante, piora muito com atividade física, 4 até 72 horas de duração unilateral em 2/3 do paciente, e em alguns pacientes ele acaba migrando de um lado para o outro. E o que o paciente vem com uma quarta fase de sintomas associados. E o paciente começa a ter náusea, vômito, é o sintoma clássico do que a gente vê no paciente com cefaleia. O paciente que chega com uma dor de forte intensidade no pronto-socorro, com náusea, com vômito, e isso aqui é a parte clássica, né? Fotofobia, fobia à luz, ele não quer a luz de forma alguma, fonofobia ou audiofobia, ele não quer falar, porque falar movimenta o trigêmeo. Alguém, nós que não conhecem, nós temos um nervo facial, vai ter uma imagem adiante depois que vai falar, que é o nervo trigêmeo. Ele é dividido em 3 ramos, um ramo mandibular, um ramo nasal e um ramo frontal, então por isso que ele chama de trigêmeo. E esse paciente, conforme ele fala, ele estimula mais o trigêmeo, ele sente mais dor. Audiofobia, qualquer barulho que esteja do lado dele, é um barulho que irrita, ele quer um ambiente extremamente silencioso. E osmofobia, que é cheiro, até cheiro. Doutor, dependendo do que eu tivesse, eu senti o cheiro de café, que é algo mais forte, ou cheiro de um perfume, isso até desenvolve. Então, o paciente não gosta de ver, não gosta de ouvir, não gosta de falar, não gosta de sentir. Ele quer um ambiente mais calmo e tranquilo possível. E a fase de recuperação, que é uma fase de exaustão. Assim, paciente que depois que sai da crise de enxaqueca, ele precisa do tempo dele. O paciente com enxaqueca é um paciente à parte, ele precisa de um momento mais tranquilo, de um momento que ele tem um repouso, para ele ter um completo restabelecimento. Nesse momento, eu tenho um maior envolvimento do tronco cerebral do diencéfalo. Então, é um momento que o paciente ele tende a tirar todas as outras preocupações, o paciente tende a tirar todas as outras atividades que ele precisa fazer, ele foca única e exclusivamente em se restabelecer, em melhorar. Esse momento é um momento importante, e principalmente para a gente lidar com esse paciente, é importante também. E quais são as principais complicações da migrânia, quais são as principais
complicações da enxaqueca, são as 3 clássicas, quando eu estou diante de um estado migranoso, de um infarto migranoso ou de uma migrânia crônica, que é aqueles pacientes que tendem a ficar com um maior período de tempo. Vamos esmiuçar cada um deles agora. O estado migranoso normalmente é aquela cefaleia que dura mais de 72 horas, intervalos inferiores a 12 horas. Doutor, eu estou tendo a cada 4 horas, a cada 5 horas, a cada hora, eu estou tendo um intervalo de maior de enxaqueca, de dor de cabeça, horas vomitando, horas seguidas e até de náuseas e vômitos incoercíveis. Esse é o paciente que nós temos que ligar o alerta para se esse paciente pode estar em estado migranoso. É o paciente que a nossa mentalidade tem que estar diferente, inclusive com o manejo de pronto-socorro, porque esse paciente que vomita muito, esse paciente que perde muito líquido, ele pode causar desidratação, e a desidratação piora a cefaleia. Esse é o típico paciente que nós vamos precisar internar, e é o típico paciente que nós precisamos discutir com a equipe de neurologia do hospital à distância, para a gente sentir qual é a melhor linha de tratamento. O infarto migranoso é um ataque idêntico aos outros episódios, é exatamente na descrição como o paciente descreveu, mas os sintomas persistem por mais de 60 minutos. E quando ele fica com um sintoma mais de 60 minutos, sem melhora, eu entrei com potencialização de analgésico, entrei com medicamento, ele não melhorou, discuti com a equipe de neurologia, optamos por melhor imagem e a gente observa um infarto. Com a graça de Deus, isso é bem comum. No consenso brasileiro, 0,8% dos pacientes com enxaqueca vão cursar com infarto migranoso. Isso para nós é muito bom. E a migrana crônica é quando eu tenho um aumento da frequência. Alguns pacientes tornam-se diária, ou quase diariamente, e ele tem, na classificação internacional, mais de 15 dias por mês com dor por pelo menos mais de 3 meses. Então, se o paciente tiver mais de 15 dias por mês com dor por mais de 3 meses, ele já tem algo que a gente chama de migrânia crônica. E por que é importante eu conhecer migrânia crônica? Porque existe tratamento profilático. Esse é o grupo que vão se beneficiar de tratamento profilático. Asterisco na aula, o Dr. Marcelo Lourenço é um especialista nisso, eu pego muito paciente com enxaqueca que passa com ele e toma alguns medicamentos que é do know-how da psiquiatria que acaba melhorando a migrânia crônica. Olha que interessante. Quais são os principais fatores de risco para a cronificação? Fator emocional, estresse, doenças psiquiátricas e abuso de analgésico. Só um adendo de informação, e eu não coloquei na aula, mas eu vou citar para vocês, existe um tipo de cefaleia, eu tive o prazer de trabalhar com o Samuel Sims, foi um professor de neurologia em Sorocaba, e o Samuel, que era especialista em cefaleia induzida por analgésico. Eu tenho paciente que toma tanto dipirona, tanto paracetamol, tanto ibuprofeno, que ele fica, é a causa da dor dele, ele fica dependente. O tratamento da cefaleia induzida por analgésico, no final das contas, é tirar analgésico. Fala assim, com qual frequência? Eu tomo dipirona todo dia. Foi quanto? Eu tomo, doutor, eu compro cartela de dipirona de 1 grama. Agora, a dipirona de 1 grama veio agora para o mercado para todo mundo usar. Paciente que toma todos os dias, muitas vezes, várias vezes por semana, ele começa a ter cefaleia induzida por analgésico. Abuso de analgésico, ao invés de você melhorar a sua cefaleia, você piora a sua cefaleia. Então, há de se pensar nisso, e isso vale também para os pacientes que fazem consultório, para os médicos nossos que fazem consultório, e para os que fazem unidade básica de saúde, de se pensar se o paciente não está em abuso de analgésico. Isso cronifica a migrânia dele. Esperei numa mão e com choque na outra. A fisiopatologia da migrânia normalmente é uma depressão cortical alastrante. Eu vou ter uma imagem legal falando um pouco disso, para vocês entenderem o que é uma depressão cortical alastrante. Numa cefaleia normal, eu já tenho um grau de depressão cortical, mas ela é de pequena monta. Na fisiopatologia da migrânia, no paciente com migrânia, a depressão cortical é alastrante, ela é grande, ela aumenta, ela pega uma ampla gama do córtex cerebral e isso faz com que o paciente sinta uma dor anormal. Os neurônios normalmente são despolarizados, aumenta a concentração de potássio, de aminoácido e óxido nítrico. Ponto fundamental. Óxido nítrico é a palavra-chave, o mecanismo-chave do paciente com migrânia. O óxido nítrico ele tem um poder de vasodilatação, ele chega até o vaso sanguíneo e dilata esse vaso. A vasodilatação, dependendo de qual vaso ele for dilatar,
estimula e sensibiliza os neurônios à sua volta, estimula outros vasos sanguíneos, consequentemente da vasodilatação, o paciente começa a ter um pouco mais de dor. Por quê? Os receptores nociceptivos são muito estimulados, esse estímulo é captado, vai ter uma imagem bem legal, só que é só para a gente entender, né? Eu sempre falo nas minhas aulas, Daniel Kahneman, um autor israelense que faleceu ano passado, infelizmente, ele era um escritor, recebeu o Prêmio Nobel de Economia pelos livros que ele escreveu, ele é um psicólogo de formação, ele fala que a repetição nos leva à excelência, né? A repetição, ela não é um dia, a repetição, ela é um hábito. Para você ser, a excelência é um hábito. A repetição você não faz só um dia. Para você ser excelente, isso tem que ser um hábito dentro da sua vida. Então, eu gosto muito de repetir, falar mais vezes. Você grava, eu adoro dar aula, eu gosto da aula, eu me preparo para dar aula. Você absorve, consegue ter um poder de absorção da minha aula em torno de 18% a 22%, quando eu falo com você. Quando eu falo com você e você lê, 35%. Quando eu falo, você lê, e eu te mostro uma imagem, chega em 40%, 42% de poder de absorção. Então, nós vamos falar um pouco sobre a fisiopatologia e mostrar um pouco da fisiopatologia. Então, esses nossos receptores vasculares são estimulados, captados pelo gânglio trigeminal, lembra que nós falamos do gânglio trigeminal, levado ao tronco cerebral, e lá no tálamo é enviado para o córtex, e aí sim eu tenho uma nocipercepção da dor, eu tenho uma dor propriamente dita. Olha que interessante. Essa é uma imagem que eu vou usar ela 2 vezes, né? Não se preocupe muito com a parte de baixo, que na parte de baixo é na parte de tratamento, mas vamos pensar numa célula efetora do organismo do corpo. Eu tenho nessas células efetoras receptores, esses receptores são de peptídeos relacionados ao gene da calcitonina. Então, esse peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, ele consegue liberar e fazer a recepção, ele consegue fazer a sensibilização de alguns compostos, sejam esses compostos liberados numa fenda sináptica, seja a serotonina, a agonista do 5-HT1F, que a hora que chegam na terminação trigeminal, eles sensibilizam a terminação trigeminal e o impulso nervoso nociceptídeo é então liberado. Então, uma célula efetora com um receptor de peptídeo relacionado ao gene da calcitonina libera algumas substâncias, essas substâncias se realocam ou sensibilizam a terminação trigeminal, e quando eu sensibilizo a terminação trigeminal, eu desencadeio o mecanismo de dor. Quando eu estava falando para vocês sobre a depressão cortical alastrante, perceba assim uma ativação nervosa anormal. Imagine assim uma visão lateral de um paciente que está tendo um episódio de dor, e aqui uma forma alastrante, aqui uma depressão cortical alastrante. Esta aqui é a causa da aura. Então, aqui é um paciente com uma atividade, uma área normal de atividade cerebral, e aqui um paciente com uma área alastrante, uma depressão alastrante. Esta depressão alastrante do hemisfério cerebral, do córtex cerebral, isso faz com que o paciente tenha a aura. Então, a fisiopatologia ainda não é totalmente elucidada, mas essa depressão cortical alastrante faz com que o paciente tenha essas alterações visuais com as quais nós mostramos um pouco anterior. Vou contar que essa imagem é uma das melhores imagens da aula, que seria impossível eu colocar essa imagem sem antes eu dar um pouco de parecer para vocês. A fisiopatologia da migrânia está exatamente aqui. Vamos imaginar da seguinte forma. Aqui eu tenho um vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo está na meninge. Vamos imaginar meninge. Quando ocorre a fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4. Na fase 1, que é aquela fase de vasodilatação, dependente do óxido nítrico, o óxido nítrico encontra o vaso sanguíneo e com o vaso sanguíneo ele faz a vasodilatação. A vasodilatação faz a liberação, principalmente daquele peptídeo relacionado com a calcitonina. Olha ele aqui de novo. Ele libera a substância P, neurocinina, e esse peptídeo relacionado à calcitonina, que sensibiliza a meninge. Quando eu tenho a sensibilização da meninge, eu ativo o gânglio trigeminal. Ao ativar o gânglio trigeminal, eu tenho uma resposta que antes era local e passa a ser uma resposta sistêmica.
Porque eu tenho o sinal de transmissão da dor para o núcleo caudado. O núcleo caudado faz a transmissão central da dor para o tálamo, e do tálamo eu vou até a região do córtex, no córtex pré-frontal, e aí eu vou desenvolver a dor. Então, a dor é o mecanismo final. Para eu entender o mecanismo inicial, eu tenho que entender a vasodilatação. Adendo importante. Por isso que alguns pacientes se usam o oxigênio. O oxigênio se usa nesses pacientes porque o oxigênio tem o poder de fazer a vasoconstrição. Quando eu faço a vasoconstrição, eu tiro o mecanismo efetor. A hora que eu tiro o mecanismo efetor daqui, eu diminuo a sensibilização da meninge. A hora que eu diminuo a sensibilização da meninge, eu diminuo a sensibilização do gânglio terminal, diminuindo a transmissão de dor cerebral, diminuindo a dor desse paciente. Um adendo. Em evidência científica, somente as cefaleias em salva são resposta efetiva com oxigênio. Ufa, acabou, viu? Acabou esse slide difícil. Mentira, tem mais uns 2. Os fatores que aumentam a sensibilização. Tem algo que aumenta a sensibilização? O que eu posso fazer no corpo, ou o que o paciente tem no corpo que aumenta a sensibilização nociceptiva, que piora a qualificação da dor, que pode fazer com que ele tenha mais dor? Estresse, sono prejudicado, padrão alimentar, alguns hormônios, principalmente feminino, mas hoje nós estamos tendo uma enxurrada de testosterona sendo injetada, principalmente em São Roque, e ansiedade. E contem, eu vou contar, eu como cardiologista de consultório, faço bastante clínica médica no consultório, mas como cardiologista, eu atendo muito paciente com padrão de sono alterado, muito paciente com estresse. Ansiedade, ouso falar que eu atendo mais ansiedade do que muitas patologias cardiológicas. Eu atendo mais ansiedade do que infarto, por exemplo, no consultório, para você ver o tamanho do grau de ansiedade. E olha que, assim, se eu atendo isso, imagina o doutor Marcelo, a quantidade de ansiedade que ele tem visto, o crescente de ansiedade que nós temos visto. Esses são fatores que aumentam a sensibilização nociceptiva e aumenta a biodisponibilidade desse paciente conseguir desenvolver uma migrânia. E como que eu faço um diagnóstico clínico? Como que é a abordagem desse paciente com malgia craniofacial? Tem sempre que pensar numa anamnese passiva, conversar com o paciente, tirar a história desse paciente, falar muito sobre o estilo de vida. Qual é o seu estilo de vida? Você pratica alguma atividade física? Você fica muito tempo em frente ao celular? Como que está a sua alimentação? Você está muito sedentário? Você tem alguma comorbidade psiquiátrica? Tem alguma outra comorbidade? Quais são os seus hábitos de vida? Tudo isso a gente consegue, a gente quer usar para conseguir diferenciar entre uma cefaleia primária, ou seja, sem uma lesão estrutural, de uma cefaleia secundária. E com isso conseguir melhorar a evolução e o tratamento desse paciente. Eu sei que às vezes isso demanda um pouco mais de tempo, mas é importante para que a gente consiga fazer um tratamento mais adequado desse paciente. E quando eu falo de anamnese dirigida, localização da dor, característica da dor, qual é a duração, com que frequência, qual é a sua intensidade. Essa dor atrapalha as suas atividades do dia a dia, incomoda, atrapalha, mas não força a interrupção. Ou, doutor, quando eu tenho essa dor, é incapacitante, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo, me trancar, tomar um remédio, esperar ele passar. Isso é importante. Entender isso, você vai conseguir saber se esse paciente tem uma cefaleia primária, se esse paciente tem uma cefaleia secundária, se essa cefaleia desse paciente se encaixa numa cefaleia do tipo migrânia, ou se a cefaleia desse paciente não se encaixa numa cefaleia do tipo migrânia. O que ele acompanha? Quais são os fatores de alívio? Quais são os fatores de piora? Quais são os fatores desencadeantes? Tudo isso é anamnese, tudo isso é conversa dirigida do paciente. Então, a cefaleia é eminentemente clínico. O diagnóstico da cefaleia é um diagnóstico eminentemente clínico. E quando a gente vai fazer um exame neurológico um pouco mais detalhado, é evidente que quando você está no pronto-socorro, na porta, com o volume, principalmente agora que nós estamos em vigência de dengue, o volume é um pouco maior, nem sempre você consegue fazer um exame neurológico detalhado, e eu super compreendo. Mas, porém, todavia, eu preciso de um detalhe. Eu preciso só da sua atenção. De você olhar e falar assim, opa, esse paciente me mostra sinais de alarme. Eu vou te falar sobre os sinais de alarme adiante. Mas se esse paciente me mostra os sinais de alarme, esse é o paciente que eu vou ter que fazer um exame neurológico um pouco mais detalhado. Nem toda cefaleia é igual. A cefaleia de um é diferente da cefaleia do outro. A cefaleia de um jovem de 20 anos, sem nenhuma comorbidade, é diferente da cefaleia de um senhor de 50 anos, hipertenso, diabético, tabagista e obeso. Essas são as condições que livro não vai te ensinar. Essa é a condição que é a sua percepção, é o feeling médico. O feeling de você olhar e falar assim, opa, esse paciente precisa de um exame detalhado.
Esse paciente precisa de um exame neurológico um pouco mais detalhado. Palpar a cervical, palpar o crânio em busca de hipertonia muscular cervical, palpação do trajeto da artéria temporal. Por que eu penso isso? Tem muita arterite temporal, vou falar isso num slide um pouco mais adiante, tem muito paciente com Takayasu, palpação da articulação temporomandibular. Vou falar, por exemplo, clássico, às vezes eu estou tão tenso, trabalhando tanto, que às vezes eu me sinto preso, eu fico com a minha cara presa, travada, às vezes trabalhando naquele estresse, às vezes da UTI, em alguns momentos eu vou palpar, eu sinto a palpação do meu masseter extremamente enrijecido, a palpação da minha articulação temporomandibular extremamente aumentada de tônus, da sua tonicidade. Essa é a origem, normalmente, da minha dor de cabeça. Vocês acalmam um pouco, toma um bom relaxante muscular, relaxa um pouco a musculatura, isso é importante. Ver se tem um nível de consciência, exame do estado mental, nível de consciência, se o paciente está deprimido, se o paciente está alerta, se o paciente está rebaixado, se o paciente está com hiperestesia, exame dos pares cranianos, exame do motor, prova do dedo e nariz, isso aqui você vai ver a coordenação cerebelar, ó, prova do dedo e nariz, índex nariz do paciente, prova do rebote, não sei se vocês lembram, tem um nome da prova do rebote. Ó, na aula passada eu dei uma caixa, eu não paguei ainda essa minha dívida, da doutora Julie, uma caixa de bombom da Copenhague, hoje vai ser da Lindt, para quem lembrar o nome do sinal semiológico do sinal do rebote, tem o nome, viu? O segundo nome é o nome de um antihipertensivo muito comum, que é o sinal do rebote, que você segura o braço do paciente e fala ao paciente, segura, e você solta. Se ele mantém o tônus, é uma prova negativa. Se ele não mantém o tônus, é uma prova positiva. Então, isso é um sinal de exame motor importante. Exame sensorial, exame de Rumberg. Sinal de Rumberg, você coloca o paciente em pé, coloca os dois pés, um lado a lado, fecha o olho do paciente, estica o braço. Tem um Rumberg com as pés, que é o Rumberg adaptado, com um pé na frente do outro. Vê se esse paciente tem perda de equilíbrio, reflexo de Babinski, sinal extrapiramidal, ou qualquer sinal de irritação meningia. Sinal neurológico de irritação meningia, alguns. Sinal de Kernig. Quero ver quem vai falar para mim todos os sinais semiológicos da rigidez de nuca. Sinal de Brudzinski, sinal de Kernig, que é importantíssimo, e sinal de Lazelli. Esses são os sinais de rigidez de nuca que nós temos que sempre palpar e tocar no paciente para saber se ele não tem nenhum sinal de meningismo. Olha como é importante. Que exame neurológico eu pedi? A Vanessa já vai me falar que alguém respondeu ali. A doutora Adriele falou que é sinal de clonidina. Tem dois sinais. Tem o sinal de clonidina e tem um sinal que chama... Eu não vou falar o outro. É com nome composto. Começa com S e H. É isso mesmo. SH. Holmes, porque é um antihipertensivo muito comum. As duas acertaram, viu? A caixa de Lindt para as duas. O sinal de Sturt-Holmes é esse específico do sinal da mão e o sinal da clonidina. Então, esses sinais de irritação meningia, olha que interessante, todos esses exames que eu fiz, foi tudo na mão, foi tudo com o olho. Eu não pedi tomografia, eu não pedi exame, eu não pedi marcador, não pedi nada. Foi anamnese e exame físico. Olha como o exame físico e neurológico é importante. Por isso que o diagnóstico é eminentemente clínico. Todas as cefaleias primárias apresentam exame neurológico normal. Ponto. Toda cefaleia primária tem exame neurológico normal. Quando eu olho uma alteração no exame neurológico, acabou. Qualquer alteração, seja ela nistagmo, seja ela rigidez de nuca, alteração sensorial, alteração de equilíbrio, alteração de coordenação motora fina, de coordenação motora específica, é investigação para uma causa secundária. Paciente com exame neurológico normal e ausência de sinal de alarme não necessitam de exame de imagem para iniciar o tratamento. É um paciente que eu vou iniciar o tratamento única e exclusivamente com um diagnóstico clínico. Isso reduz recursos do hospital, isso melhora os recursos do hospital, isso melhora o tempo de ação do paciente, isso melhora o tempo de permanência do paciente no pronto-socorro. Isso é muito importante para nós. E quando nós vamos subdividir as enxaquecas sem aura das enxaquecas com aura, eu vou classificar esses pacientes, vou falar primeiro do sem aura, pelo menos 5 episódios preenchendo os critérios BAD. Vou falar quais são esses critérios. Os episódios de cefaleia com duração de 4 a 72 horas, desde que seja não tratado, quando foi tratada sem sucesso.
A cefaleia com pelo menos duas das características: unilateral, pulsátil, dor moderada a grave, ou que agravou com a atividade física, ou com algum esforço, caminhou, quando ele tentou levantar uma caixa, por exemplo, ou quando durante o paciente tem a cefaleia, ele tem náuseas e vômitos, ou fotofobia e fonofobia. Ou quando tudo isso que eu olhei não tem nenhuma outra melhor explicação diagnosticada pelo consenso internacional de cefaleia. Esse é o paciente com cefaleia sem aura. Como que eu vou diagnosticar o paciente de cefaleia com aura? O paciente tem aura, começa por aí. Alteração visual, alteração sensitiva, alteração de fala e de linguagem, algumas alterações motoras, alterações de tronco cerebral, alterações retinianas, ou pelo menos, a gente tem dois critérios, né? Algo que a gente chama de, um dos mais critérios dos sintomas com aura, são os totalmente reversíveis, ou duas das 4 características que são, pelo menos um sintoma de aura alastra gradualmente em 5 ou mais minutos. Cada sintoma individual da aura é entre 5 a 60 minutos. Pelo menos um sintoma de aura é unilateral. Ou a aura é acompanhada ou seguida em 60 minutos por cefaleia. Tive a aura e após 60 minutos cefaleia. O que eu quero de vocês no pronto-socorro? É que vocês façam um diagnóstico coeso de aura? Não. Você conversa com o paciente, pergunta para ele, você tem alguma alteração visual? Tem alguma alteração sensitiva? Algo de diferente? Algo que te precedeu? Algo que você percebeu ultimamente? Ok. Brian, eu não lembrei desses critérios, apesar de que todas essas aulas vão ficar em todos os computadores do hospital, à disposição de vocês na pasta de documentos institucionais. Se não tivesse, pode cobrar a enfermeira Gustavo e a enfermeira Vanessa. Ela está aqui do meu lado. Então, é importante que vocês consigam... não conseguiu olhar? Pelo menos na conversa que você vai ter com o seu paciente, você já vai ter uma grande chance de diagnosticar esse paciente com enxaqueca com aura. Ufa, tratamento da migrânia. Importante. Todos os casos. O paciente tem que ficar em repouso, num lugar sob penumbra, num ambiente tranquilo, num ambiente silencioso. Com muita honestidade. Nem sempre a gente consegue isso na observação. Eu não estou aqui com demagogia, eu trabalho igual vocês trabalham, eu trabalhei muito no pronto-socorro igual vocês, estou sempre por aí com vocês também, e eu sei que é difícil a gente conseguir isso, mas é algo que a gente poderia tentar se esforçar. E como eu sei que a gente tem um fórum com a equipe de enfermagem também, vamos tentar nos esforçar, porque além de nós cuidarmos do paciente, muitos de nós temos enxaqueca também. Vamos cuidar deles como se a gente estivesse cuidando de alguém que a gente ama, vamos cuidar deles se a gente estivesse cuidando de alguém da nossa família. Isso vai ser importante. Antiemético parenteral, se o paciente tiver náusea e vômito. O de escolha, dimenidrato. 30 mg pode ser IV, diluído num soro de 100, ou via intramuscular. Amor no coração, vamos fazer o IV, né? O paciente já está com uma cefaleia importante, ele já vai tomar outras medicações excitáveis. Assim, recomenda-se normalmente o jejum, fazer uma reposição de fluidos se o paciente já tiver indícios de desidratação. Por que a gente deixa o paciente em jejum? É porque senão ele já tem a predisposição de ter náusea, de ter vômito. Esse paciente não quer comer, o cheiro às vezes piora, o gosto às vezes piora, então melhor deixar ele mais em jejum. Dipirona 1 grama, diluído em água destilada em bolos, e cetoprofeno num soro de 100 ou cetoprofeno IM. Já que nós vamos fazer dipirona 1 grama intravenoso, cetoprofeno, uma ampola intravenosa, dimenidrato, e observar se o paciente tem sinais de desidratação ou não, para ver se a gente precisa fazer reposição de fluidos. Reavalia esse paciente em 1 hora. Não melhorou, aventam a corticoterapia. A corticoterapia, ela tem 2 padrões. O padrão internacional fala sobre dexametasona ou hidrocortisona. O padrão brasileiro fala só da dexametasona. E eu, como mão, conto dizendo que eu uso mais a dexametasona também. O padrão dexametasona, dipirona e cetoprofeno é um padrão bem legal para a gente conseguir fazer o tratamento da migrânia no pronto-socorro. Interessante. 2 horas do paciente de observação, 1h30. O paciente não melhorou nada. Ou quando ele chega já relatando que ele está com mais de 72 horas de dor, tem que ligar o nosso alerta. Esse paciente pode estar em estado migranoso. Os pacientes com estados migranosos, um segundo.
Edwin Hernandes, eu li no protocolo da USP, dipirona, mas cetopropeno e metoclopramida é para migrânia, pode ser? Pode sim. A única diferença do diminidrato é que ele tem menos efeito extrapiramidal. O metoclopramida, o Plasil, ele tem mais efeito extrapiramidal. E alguns pacientes com efeitos extrapiramidal, eu vou acabar pensando que esse paciente pode estar uma cefaleia secundária. Por isso que nós optamos por deixar o diminidrato. E o protocolo da Sociedade Brasileira de Cefaleia fala do diminidrato também. Não sei se fez sentido para você. O Plasil, alguns pacientes podem fazer torção, tônus muscular, sintomas extrapiramidal, com desvio de olhar. Se esse paciente fizer isso com você, você não vai saber se é uma cefaleia secundária ou se você vai ter uma cefaleia primária. Por isso que a gente opta pelo diminidrato, até porque o diminidrato tem um poder antiemético melhor do que o Plasil. Fechou? O tratamento de crise citados, por exemplo, assim, voltando, o paciente teve um estado migranoso, mais 72 horas, deixo ele em jejum, coloco acesso venoso e vou fazer reposição de fluidos. Vamos fazer 500 ml em pinça aberta, uma alíquota de 500 ml, asterisco 100, cuidados com os pacientes hepatopatas, nefropatas e cardiopatas. As alíquotas não tem problema se fazer uma alíquota de 500, desde que esse paciente não esteja hipervolêmico. E podemos associar uma nova dose de dexametasona 10 miligramas. Olha que informação importante. O mais comum em 90% dos pacientes, em 90% dos casos, é se usar como próxima demanda o opioide. Mas não. Todos os protocolos nacionais e internacionais são mandatórios. O opioide tem que ser um pouco mais restrito. Se não melhorar, clorpromazina. Clássica clorpromazina. Isso eu vou deixar um adendo. O Lucas Belmonte foi um que me ensinou isso, viu? Então eu tenho gratidão ao Lucas que me ensinou sobre a clorpromazina, e agora, durante os estudos que eu estava fazendo para a aula, a clorpromazina tem que ser usada de 0,1 a 0,25 miligramas por quilo IM e manter a infusão do soro. Vou esperar 1 hora. Se o paciente mantiver a dor, eu posso fazer até 3 vezes no máximo a clorpromazina. Então, após tentar dipirona, cetoprofeno, diminidrato e dexametasona, paciente mais de 2 horas, ainda com refratariedade da dor, eu fiz a reposição volêmica, fiz uma hidratação nesse paciente, eu posso lançar a mão da clorpromazina. Atenção sempre para hipotensão, sinais, hipotensão arterial, sinais extrapiramidais, como eu tinha falado para o Dr. Edwin, se eu não me engano, que a clorpromazina também pode fazer assim com a metoclopramida. Orientar o paciente para não levantar bruscamente por causa de hipotensão postural, não repetir a dose se o paciente tiver qualquer sinal ou sintoma extrapiramidal, e se ele não tiver melhor após as 3 doses de clorpromazina, comunicar com a equipe de neurologia, iniciar avaliações de sinais de alarme e complicação. Tentei de tudo e não melhorou, aí assim eu vou pesquisar sinais de alarme e complicação. Olha que interessante. Cuidado ao prescrever opioides para tratamento de enxaqueca. Muitos dos nossos pacientes, como primeira escolha, estão colocando tramal. Eu vejo isso. Ou a codeína. Ou morfina, em alguns casos mais refratário. Nem sempre é a melhor escolha. Não vou mentir que em alguns desses momentos eu também já lancei mão desses tratamentos. Mas hoje eu percebo que tem medicação que é mais eficaz, tem mais estudo científico e melhor em termos de risco de abuso e dependência. Tivemos alguns pacientes, inclusive conversamos já sobre isso em algumas reuniões clínicas, que estão viciados em opioides e estão procurando os nossos protocolos. Muito dessa culpa é nossa por prescrever de forma tão equivocada. O Edwin, você falou sobre esse protocolo, né? Esse protocolo, ele usa a metoclopramida, mas nós deixamos o Dramin também. Alguém levantou a mão? O Maurício falou que acha que isso vai me acabar mulher. Pois ela não se apresentou por perto. Me perdoe, viu? A Adele, né? Eu acho que a Adele usa o nome como Edwin mesmo, né? Mas isso para a sua ciência. Esse aqui é um dos protocolos que a USP realmente fala. Existe uma opção que, infelizmente, nós não temos, que é o Maxalt, que é um excelente, sem nenhum conflito de interesse, sem compliance mesmo, né? Que é a risatriptana. E a sumatriptana, que é o Sumax, que é usado apenas para enxaqueca, que ainda a gente não tem disponível no nosso protocolo, mas são algumas opções nos tratamentos de enxaqueca em aguda, né? De forma aguda. Vamos lá, se a gente fizesse um batidão do que a gente tem que fazer, a gente faz alguns tratamentos pensando no sintoma-alvo e na classe medicamentosa. Analgésicos comuns, anti-inflamatórios não esteroidais, alcaloides derivados da ergo, por exemplo, a diergotamina,
os triptanos, naratriptana, sumatriptana, os anti-inflamatórios corticosteroides, nós usamos a dexamethazonas. Ainda não falei dos titãs gepantes, são muito novos, a gente ainda não tem a disponibilidade, mas já tem nível de evidência 1A. Os antagonistas da serotonina, para náusea e vômito, os antihistamínicos, anticolinérgicos, bloqueadores de canal de cálcio, tontura e vertigem, benzodiazepínicos e alguns antihistamínicos. Essas são as principais classes. Mas, se você fizer o beabá básico do que a gente conversou anteriormente, praticamente você vai conseguir resolver uma grande parte dos seus pacientes. Não pule etapas. Voltei àquela imagem que eu falei que eu ia voltar, porque aqui ele fala um pouco sobre a serotonina, sobre os ditãs e alguns agonistas, que é a lasmiditana, extremamente cara, mas é um medicamento muito bom, que ele acaba atuando, perceba pela cor, os ditãs, a lasmiditan vem no receptor 5-HTF1 e consegue bloquear o sinal de dor da terminação trigeminal. Então, ele bloqueia o sinal de dor da trigeminal, daquela segundo ponto da nossa fisiopatologia, impedindo o impulso chegando no tálamo, impedindo o impulso chegando no córtex, impedindo o núcleo caudado, para a gente conseguir diminuir esta dor. Hoje em dia, com o tratamento cada vez mais avançado, nós estamos hoje num nível de tratamento imunobiológico. Existem alguns anticorpos monoclonais com antirreceptor, tanto de peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, quanto receptor monoclonal diretamente desse. Eu consigo pegar tanto o peptídeo na fenda, e quanto o anticorpo que vai diretamente no receptor. Isso é muito bom. Ainda não é a nossa prática, normalmente isso fica mais com os neurologistas, mas é só para saber que a gente já tem alguns imunobiológicos que conseguem tirar também o tratamento profilático de enxaqueca com hora. Pronto, respira, toma uma água, vamos para o segundo tipo. Está acabando, é rápido hoje. A hora é mais... A enxaqueca é a mais clássica, é a mais difícil mesmo. Cefaleia do tipo tensional é a mais frequente, né? É a que mais chega no nosso pronto-socorro. Pico de prevalência na quarta década de vida. Crise fraca, moderada intensidade, uma sensação de aperto, pressão. Alguns pacientes dizem que é até bilateral. Me falam onde que é, doutor, dói aqui, dói aqui. Eu falo assim, dói em todos os locais. Frontal, occipital, holocraniana, em toda a região craniana, essa é o tipo clássico mesmo, né? Alguns pacientes até melhoram com a atividade física diferente da enxaqueca com hora. Alguns pacientes, eu estou com um pouco de dor de cabeça, eu saio fazer uma atividade física, saio correr, saio jogar bola, eu acabo melhorando. Normalmente surge no final da tarde, muito relacionada com estresse, pós-trabalho, no momento que você sai do trabalho, você começa a dirigir com dor de cabeça. Eu saio do consultório, às vezes, também com essa dor de cabeça. E tem muito fator muscular, por conta do nosso posicionamento, que a gente senta errado, se posiciona errado, e fator emocional ligado, né? Muitas vezes por conta da hipertonia da musculatura pericraniana. Essa musculatura pericraniana, em alguns momentos, fica hipertônica, e essa hipertonia, por essa musculatura estar ligada diretamente no crânio, ela está locada no crânio, ligamentada no crânio, faz com que isso aumente os nossos fatores de dor. E, normalmente, quando a gente faz uma palpação cuidadosa, nós precisamos sempre palpar esse paciente, a gente percebe que é uma cefaleia do tipo tensional. Alguns pacientes têm quadro de cefaleia tensional e enxaqueca junto. A gente chama isso de cefaleia mista, deixei só a título de curiosidade. Olha que interessante. O paciente com cefaleia tensional, quando a gente vai fazer o diagnóstico, ele tem pelo menos 10 episódios ocorrendo menos de uma vez por dia, por mês, em média menos de 12 vezes por ano, duração de 30 minutos, normalmente a cada 7 dias. O paciente tem uma dor não pulsátil, bilateral, não é agravada por atividade física, atividade bem leve, bem tranquilo, não tem fator associado, normalmente não tem náusea, não tem vômito. Alguns têm um pouco de anorexia, mas nem todos, certo? E nenhuma outra causa justifica a dor. Acredita, isso é algo importante. O aumento da sensibilidade das vias de dor no sistema nervoso desempenha um papel crítico na patogênese. Por isso que eu falei lá atrás, o que aumenta a sensibilidade? Estresse, alimentação, sedentarismo, etilismo, tabagismo, tudo isso aumenta a sensibilidade das vias de dor.
E olha ele aqui de novo, o óxido nítrico pode ser um gatilho. Alguns estudos mostram que tem fatores genéticos que desencadeiam um papel menor na cefaleia do tipo tensional episódica, mas tem muito a ver com a cefaleia do tipo tensional crônica. O manejo de baixa gravidade, raramente você vai precisar falar com o especialista, raramente você vai precisar fazer exames complementares, você não tem a necessidade disso, e você sempre tem que conversar um pouco sobre as medidas educativas. Fazemos pouco isso, mas nós temos que falar sobre medidas educativas. Vou contar que o último slide meu da aula foi uma medida educativa do Dr. Marcelo Lourenço, nosso psiquiatra, para mim, em consultório, falando um pouco sobre celular, sobre tela de computador, falando um pouco sobre sono regular, evitar bebidas alcoólicas, controle do estresse, algumas técnicas de relaxamento, fazer um pouco mais de atividade física. Isso tem que ser orientada para o paciente. Respira e vai, respira e vai. Fisiopatologia da cefaleia tensional. Normalmente, a sensibilização periférica, tanto por mecanismos miofaciais como por mecanismos vasculares, lembrando sempre do óxido nítrico ou da cascata de coagulação, ou por conta de ativação endotelial, e os mecanismos miofaciais aumentam a sensibilização periférica e podem desenvolver a cefaleia do tipo tensional, associados aos fatores genéticos e fatores diretamente centrais. Está muito fácil esse slide, então eu queria deixar um slide mais difícil. Não xinguem, mas esse slide é importante. Daquela mesma maneira que eu deixei para vocês, musculatura. Imagina que eu tenho um local com isquemia ou com inflamação, ou um músculo inflamado, assim como os vasos sanguíneos também, ativando uma via aferente sensorial, fazendo a ativação do gânglio trigeminal. O gânglio trigeminal atua no sistema neuronal trigeminal, esse sistema de neurônios trigeminal atua no núcleo caudado, o PAG no núcleo caudado transmite via C3 e C4 para o sistema límbico, o sistema límbico manda o comando para o córtex, tanto o córtex motor quanto o córtex somatosensorial. E a transmissão da dor límbica do sistema límbico para o córtex motor e para o córtex somatosensorial faz correr a dor. Pronto, nem doeu muito, né? Foi tranquilo. Lembrando que a gênese é musculatura, fibras da musculatura, nódulos inflamados, tensão muscular e alguns fatores genéticos e fatores de vaso sanguíneo. Muito bom. Tratamento da cefaleia tensional, clássico. Infelizmente, nós não temos disponível injetável do trometamol cetocorolaco, que é o Tragesic, como nome comercial, mas nós usamos dipirona 1 grama. Podemos usar relaxante muscular. Alguns relaxantes musculares podem ser usados via benzodiazepínico no pronto-socorro, ou o tiocoxicosídeo, que é o Coltrax, nós temos disponível também, tá? Para casa, o clássico ciclobenzapina vai legal, normalmente sempre associado a um anti-inflamatório não esteroidal. Tratamento da cefaleia tensional também pode ser feito da mesma maneira, com a dipirona, o cetoprofeno e a dexametasona da cefaleia tipo migrânia. Esse slide, ele sempre fala como quando for fazer a educação do paciente e o manejo dos fatores deflagradores, né, dos triggers desse paciente, né, dos gatilhos desse paciente. Os sintomáticos, as primeiras opções para casa, aspirina ou acetaminofeno, lembrando que esse é um padrão internacional, o padrão internacional não usa muito dipirona. Sempre eles gostam de associar anti-inflamatórios não esteroidais e cafeína. A cafeína é muito boa associada nos medicamentos via oral. E como profilaxia farmacológica, nós vamos falar um pouco sobre isso, a amitriptilina, a mirtazapina e a venlafaxina. Muito bom, né? Aqui a gente deixa um pouquinho sobre a profilaxia, que também é importante. Eu tenho tanto a profilaxia farmacológica quanto a profilaxia não farmacológica, né? Com terapias convencionais, atividade física, terapia ocupacional, acupuntura e mudança no estilo de vida, incluindo higiene do sono. Higiene do sono é fundamental para que você consiga melhorar. Grau de evidência, eu quero grau de evidência científica, tá aí. Nível de evidência 1A no tratamento da cefaleia tensional, paracetamol, ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco e cetoprofeno.
Ele sempre gosta de associações com cafeína, sendo o nível de recomendação 2A. E formulações que já tenham clorpromazina, metoclopramida e difenidramina, em associação com cetoprolato, 2A, nível de evidência C, que é quando eu tenho um nível de evidência baseado em opinião de especialistas e não em A, que é estudo científico. E o tratamento profilático, ou seja, eu quero ter uma profilaxia que o paciente não tenha cefaleia tensional, amitriptilina, que é tricíclico, mirtazapina, venlafaxina, clomipramina, que é o clô. Esse daqui a gente não tem na nossa disposição. Gabapentina, topiramato. Topiramato é um grande medicamento na profilaxia de enxaqueca. Eu, particularmente, uso muito a associação amitriptilina com topiramato na profilaxia no paciente com enxaqueca, e as respostas normalmente são sempre muito boas. Um adendo importante, tem aumentado muito os estudos sobre toxina botulínica nos pacientes com cefaleia do tipo tensional. Pode falar, Vânia. Naratriptana, que é o naramiga, é muito eficaz. Ele está lá atrás, junto com a risatriptana, que é o Maxalt, e a sumatriptana, que é o Sumax. O naramiga, que é a naratriptana, ele está dentro dos grupos de triptanas, ele é excelente. Existe agora um triptano injetável e subcutâneo, mas, infelizmente, a gente ainda não dispõe, eu preciso até checar se a gente já tem ele no Brasil. Muito bom, excelente. Quem perguntou? Juliana Teixeira. Juliana Teixeira. É muito bom, Juliana Teixeira, você está muito bem informado. E a cefaleia, a terceira, que é a cefaleia insalva. Essa cefaleia insalva, a gente também é chamada das trigêmeos autonômicas, ela é a mais frequente. A gente chama ela de insalvas ou clusters. É muito bom. Uma em cada 1000 indivíduos. Eu não conversei com ele sobre falar, mas nós temos um colega nosso, o Eduardo Capes, que tem cefaleia insalva, e é clássico, o paciente que tem, ele já conhece, né? 85% de salva é do sexo masculino. Normalmente após os 20 anos, na terceira, quinta década de vida, e ela tem surtos. O paciente não tem o ano todo, ele tem alguns surtos, 1 a cada 3 meses de duração, por isso que chama salva, né? A salva é porque ela vem em surto de 2, em surto de 3, em salva de 1, salva de 2, salva de 3, porque é em surto remissão. O paciente pode ter de 1 até 8 crises por dia, e alguns pacientes despertam à noite de madrugada com essa cefaleia em salva, e ela é de forte intensidade. Ela tem duração limitada, de 15 a 180 minutos, 2 horas, e a dor é excruciante. Eu vou falar, não foi eu que coloquei esse termo, não, viu? Esse termo é do manual. Excruciante, unilateral, é muita dor. E ela tem alguns sinais. Vou ter uma outra slide, chama Cluster Salvas, exatamente, que fala um pouco sobre isso, de hiperemia conjuntival, lacrimejamento, congestão ocular, nasal, rinovéu. O paciente chega perturbado no pronto-socorro, inquietude, agitado. Escute, paciente que está com muita cefaleia, com muita dor de cabeça, e começa a ficar muito mal, fica ruim, ele começa a passar mal, ele quer bater, o paciente quer bater a cabeça na parede, quer tratar ele muito bem. Você coloca esse paciente no oxigênio. Fala o seu fala. Foi? Acho que agora foi, né? Porque deu comunicação dos dois computadores aqui. Coloque esse paciente no oxigênio, viu? O tratamento clássico da cefaleia insalva é oxigênio. Às vezes eu fui perceber isso na vida mesmo. O paciente já conhece o doutor, pega acesso tudo, mas o doutor só me põe aqui no oxigênio. Você põe ele no oxigênio, o doutor Eduardo aqui me ensinou até isso, aumentamos bem o oxigênio nele, ele respira 1, 2 minutos, ele dá 5 minutinhos que eu já vou melhorar. E de fato melhora. O paciente está inquieto, está agitado, não está bem, coloque esse paciente no oxigênio, que pode ser uma cefaleia insalva. Lembrando, hiperemia conjuntival, congestão nasal, edema de pálpebra, sudorese facial em região frontal, rubor facial em região frontal, sensação de ouvido cheio, miose ou pitose. Esse é o paciente que normalmente vai cursar com cefaleia insalva. Olha o critério diagnóstico que a gente chama de salva, ou cluster salva, tudo junto. Conjuntiva vermelha, lacrimejamento, unilateral, sexo masculino, oxigênio 100%, 12 litros por minuto na emergência, põe a máscara, deixa esse cara respirar um pouco que ele vai melhorar. A ergotamina, existe alguns medicamentos que já têm a ergotamina dentro dela, a neosaldina é um que tem ergotamina, é de pirona, isomiterpteno e de ergotamina junto.
repetida várias vezes ao dia, sempre na mesma hora. Álcool como principal fator desencadeante, então diminui bastante a quantidade de álcool que você bebe. Ali embaixo, essas 3 opções que está escrita é muito como profilaxia: carbonato de lítio, verapamil e ácido valproico. Eu também vou falar das evidências científicas de cada uma delas. Olha lá, estou repetindo muitas vezes, é para você gravar. A repetição nos torna excelente. Oxigênio 100%, 12 litros por minuto. Analgésica e opioides normalmente são ineficazes. O paciente, você até vai dar para o paciente dipirona, dexametasona, que vai melhorar esse paciente a oxigênio. Temos qual evidência científica sobre como é a fisiopatologia do oxigênio. Vou contar com muita honestidade. Eu revirei, eu fui reabrir meus livros de fisiopatologia, eu reabri livros de patologia clássica, eu fui abrir o Goldman, que é um livro de farmacologia clássica também. Pouco se tem de estudo. Eu vou falar que até no chat GPT eu entrei para tentar ver se tinha alguma coisa de evidência científica na inteligência artificial. Pouco se tem causa da resposta. Uma opção é que o oxigênio faria uma vasoconstrição, diminuiria a carga de óxido nítrico e, com isso, diminuiria a inflamação tecidual. Bom, profilático com lítio, verapamil. Alguns pacientes usam prednisona, alguns autores usam prednisona e ácido valproico. Vou contar. Poucas vezes a gente vai usar isso diretamente no pronto-socorro. A gente vai deixar mais para o neurologista e eu uso isso no consultório, isso vai focar um pouco melhor. Quer nível de recomendação? Aí, olha o nível de recomendação. Quem falou do sumatriptano está aí também. Aqui nós temos a sumatriptano subcutâneo, que nós ainda não temos disponível. Oxigênio em alto fluxo, nível de recomendação 1, que é o melhor nível de recomendação que existe, nível de evidência A, que é usado em meta-análise, em estudos bem melhores do que o cego, assim, com estudos mais controlados. Perceba que nenhum das níveis de recomendação 1 está aqui para usar, por exemplo, opioide, tramal, morfina. Pode tentar o que você quiser, se o paciente precisa realmente de oxigênio. E terapia de longa duração, verapamil, lítio, marcadores imunobiológicos, melatonina, topiramato, gabapentina. Vou contar com muita honestidade. Eu desencorajo usar varfarina para tratamento de cefaleia em salva e toxina botulínica. Interessante? Olha o nível de recomendação, como é interessante. Muito bom, né? Muito bom ver isso. E o último, só que a gente chama de neuralgia trigeminal, só para a gente ter, tem uma neuralgia do trigêmeo. Difícil cuidar de neuralgia do trigêmeo. Quem tem paciente, nós tivemos há pouco tempo uma paciente internada na UTI com neuralgia do trigêmeo, é super difícil de cuidar. Crises paroxísticas que duram uma fração de segundo, 2 minutos, afetam uma ou até mais divisão, alguns pacientes têm a divisão facial, a divisão nasal, a divisão mandibular, intensa, aguda, superficial e muito forte em pontadas, e esse paciente normalmente tem áreas de gatilho. Esse paciente vai responder muito bem ao idantal, viu? Vai responder muito bem à fenitoína, mas é um grupo muito pequeno de pacientes com neurologia do trigêmeo. Quando a gente vai falar de tratamento farmacológico preventivo, como que eu faço quais são as nossas metas de prevenir? É reduzir a frequência em mais de 50%, eu quero reduzir os sintomas acompanhantes, eu quero evitar a escalada de tratamento sintomático, diminuir a incapacidade desse paciente relacionado à crise, reduzir os custos, tanto pessoais quanto socioeconômicos, a enxaqueca, ou seja, o paciente volte a trabalhar, para a empresa é bom, para o paciente é bom, ele evita vir no pronto-socorro, que para nós também é bom, aumenta a qualidade de vida desse paciente, evita a progressão ou a cronificação da doença e a capacidade do paciente, né? Capacitar o paciente, isso é muito importante. Esse slide não era para cair, esse agora era para cair. Aqui ele fala um pouco só sobre quais são as dosagens da amitriptilina que eu posso usar no tratamento preventivo. Podemos usar flunarizina também, de 5 a 10 miligramas, e as dosagens tanto do ácido valproico, de valproato, e a gabapentina e topiramato. Mas vai ter um slide que vai falar até um pouco melhor. Aqui ele fala sobre a eficácia dos tratamentos mais utilizados na profilaxia da migrânia, né? A eficácia dele, o efeito adverso e o nível de evidência. Isso é muito importante. O beta-bloqueador, principalmente o propanolol, é um beta-bloqueador muito bem utilizado como tratamento farmacológico preventivo. Os clássicos tricíclicos, a flunarizina e o topiramato lá embaixo.
Olha que imagem. Essa aí é só para vocês saberem, né? Eu deixei essa classificação, caso depois alguém queira estudar um pouco mais a fundo, mostrando os antipiléticos, os beta-bloqueadores, os antidepressivos, os antagonistas do canal de cálcio, os antagonistas dos receptores de angiotensina. Tem pouquíssimos estudos com a candesartana. Isso foi até uma novidade para mim, então eu fui estudar um pouco sobre por que a candesartana entra como nível de evidência, mas a candesartana é um bloqueador de angiotensina 2, e os marcadores imunobiológicos e a toxina botulínica. Aqui tem a dose de cada um deles, propanolol, metoprolol, atenolol, nadalol e timolol a gente quase não usa, então a gente vai se restringir ao propanolol, metoprolol e atenolol, flonarizina, verapamil, amitriptilina, fluoxetina, valproato e topiramato. Quando que eu vou dar alta para esse paciente do hospital? O paciente poderá ter recomendação de alta quando ele tiver 50% de melhora da intensidade de dor ou melhora dos sintomas após 2 horas de medicação. Para aqueles pacientes com mais de 48 horas de dor, sempre eu deixo uma prescrição de um anti-inflamatório. Eu gosto muito, sem nenhum efeito, sem nenhuma relação interpessoal com o laboratório, Flanax, ibuprofeno, Progesic, ou Tilenol, naproxeno, ibuprofeno, prometanol, acetoprolato e paracetamol, mas fique à vontade para entrar com o anti-inflamatório que for de vocês de escolha. Esse mapa conceitual da Sanarflix é só para a gente lembrar das principais: enxaqueca, cefaleia insalva e cefaleia tensional, e como eu consigo diferenciar elas. Perceba que muito depois da nossa conversa de hoje, nós conseguimos diferenciar as 3 única e exclusivamente por conta da conversa, anamnese e do exame físico. Eu não pedi nenhum exame, viu? Olha que exame que eu pedi para esses pacientes, nenhum. Foi tudo na conversa. Rapidamente, para a gente finalizar, nós falamos da primária, as secundárias é todo outro universo de mundo que pode gerar cefaleia, que não são causadas de forma primária, né? Sobre trauma, transtorno vascular, seja AVC, HSA, transtorno intracraniano não vascular, como tumorações, neoplasias, substância ou imunossupressão, paciente que tem síndrome tem AIDS, tem SIDA, infecção, meningite pode fazer isso, alguns transtornos psiquiátricos, paciente que pode ter alterações em dentes, seios paranasais, sinusite, alteração de dente, de boca, cervical, de olho, de orelha, otite, todas as outras causas são causas secundárias. O paciente chega com cefaleia, mas a cefaleia não é a causa primária, é uma causa secundária, é normalmente decorrente de outra comorbidade. Necessário que, para que seja considerada secundária, é necessário que a moléstia em questão seja capaz de causar a dor. Tem estreita relação temporal com a moléstia. Doutor, comecei a ter dor de ouvido, tive dor de cabeça. Doutor, tive dor de dente, tive dor de cabeça. Então, isso é importante. Acentuada a remissão da dor em até 3 meses, e normalmente tem uma remissão espontânea quando tem uma remissão do distúrbio causador. Quais são sinais de alerta? A gente chama de red flags. O SNOOP. Esses são os sinais de alarme muito clássicos para os pacientes com cefaleia. É aqueles que eu tenho que olhar esses sinais de alarme e ver que esse paciente eu tenho uma grande possibilidade de ter uma cefaleia do tipo secundária. Febre, sintomas sistêmicos. Febre, rigidez de nuca, paciente que usa anticoagulante, paciente com drogas imunossupressoras. Por que droga imunossupressora? Droga imunossupressora aumenta o risco de ter histoplasmose, toxoplasmose, outras doenças neurocistocercose, outras doenças cerebrais. O uso de anticoagulante aumenta o risco dele ter hemorragia subaracnoide, AVCH, febre e rigidez de nuca, porque aumenta o risco desse paciente ter meningite. Qualquer alteração no exame neurológico, adendo. Paciente com exame neurológico normal é cefaleia primária. Cefaleia primária é exame físico neurológico normal. Paciente com neoplasia, paciente com câncer tem uma dor de cabeça secundária. Onset, o que é o onset? Início súbito, agudo. O paciente fala para você, doutor, tem bastante médico que é bem informado, bastante tempo de formação, mas os recém-formados, doutor, eu estou com a pior dor de cabeça da vida. O paciente falou isso para você, que está com a pior dor de cabeça da vida, vai investigar. Esse paciente pode estar tendo uma hemorragia subaracnoide. A hemorragia subaracnoide cursa com a dor de cabeça mais forte da vida. Ele escreveu até ali no final. Older, que na idade, paciente que tem uma dor de cabeça após os 50 anos, normalmente pensar em lesão expansiva, arterite de células gigantes, arterite de Takayasu, e a mudança de padrão.
paciente tinha um padrão de dor de cabeça, doutor, eu sempre tive dor de cabeça, sempre tive enxaqueca, sempre foi normal, mudou meu padrão, está totalmente diferente. Isso já é um critério de cefaleia secundária. Olha uma cefaleia, duas cefaleias secundárias aí, né? Ao lado esquerdo da tela, o hematoma subdural, né? Dá para ver exatamente aqui o hematoma subdural agudo, um desvio de linha média, linha média toda desviada, e aqui, né, uma hemorragia intraparenquimatosa na região do putame, no hemisfério esquerdo. Olha, é o clássico de uma causa de cefaleia do tipo secundária. Lembrando de todas, né, infecções, abscesso, tromboflebite, as doenças vasculares e as doenças intracranianas não vasculares, hidrocefalia, pseudotumor, o paciente que pode ter hipotensão intracraniana pós-punção licórica, a gente já tive um caso desse de um paciente que fez a punção licórica pós-hack e acabou fazendo uma dor de cabeça importante. As causas de cefaleia secundária da emergência, algumas que a gente quase não vê muito, mas as doenças tiroidianas, feocromocitoma, algumas drogas ilícitas, principalmente a cocaína é uma delas, intoxicação por monóxido de carbono. Evidentemente, né, o paciente que tem um pico de hipertensão muito grande, a hipertensão, vou deixar um adendo aqui, sempre saber tratar, manejar a hipertensão muito bem, né? O Dr. Fábio, eu converso bastante com ele sobre a importância de se manejar bem a hipertensão, porque senão o paciente faz hipotensões, se a gente usa medicamentos em demasia e acaba comprometendo o tratamento. Então, um paciente que chega com um pico hipertensivo muito grande e ele não tiver o sistema, a parte neurológica toda, ok, exame neurológico ok, diminuir aos poucos essa pressão. Por que eu digo que se o paciente chegar com um pico hipertensivo muito grande, exame neurológico normal? Porque se ele tiver um pico hipertensivo muito grande, exame neurológico alterado, tem que suspeitar de AVCI. Então, você não pode baixar essa pressão até que você prove o contrário, até que você faça uma tomografia e avalie se você não tem um AVCH. Você só vai baixar essa pressão se você tiver um VCH. Se você tiver um VCI, você vai manter a pressão alta até 185 por 115, que chama pressão arterial permissiva. Eu permito que esse paciente tenha uma pressão mais alta. No protocolo de AVC, no módulo de AVC, eu vou implorar para vocês, parem de baixar a pressão do paciente com AVC. Para de baixar a pressão do paciente com AVC, deixa ele pelo menos 4 dias com a pressão um pouco mais alta. Ele vai conseguir perfundir a área de penumbra. Você acha que você está fazendo bem, mas na verdade a gente está fazendo mal. E os critérios diagnósticos, né, aquilo que eu falei, a relação temporal com o início da presumida perturbação. O paciente conta que piorou significativamente em paralelo com o agravamento da dor. Melhorou significativamente em paralelo com a melhora. Então, ele fala assim, doutor, eu piorei da minha causa base, eu piorei minha dor de cabeça. Isso é um critério diagnóstico. Doutor, eu melhorei minha causa base, eu melhorei minha dor de cabeça. Isso é um critério diagnóstico. Eu tenho características típicas de perturbação causal e existe outra evidência. Quando nós observamos esse tipo de paciente, nós estamos diante de um paciente que normalmente foi diagnosticado com outra perturbação cientificamente documentada um pouquinho antes. Isso é importante. Paciente, doutor, estou com muita dor de cabeça, mas umas 2 semanas atrás eu fui diagnosticado com tumor cerebral. É evidente que o tumor cerebral faz causa dessa cefaleia. Ou o paciente que foi diagnosticado com qualquer outra alteração anatômica funcional, ou infecção em região orofacial. Aqui fala um pouco quando pedir tomografia de crânio. Esse slide é importante. O tomo de crânio na suspeita de uma cefaleia secundária, eu tenho os critérios maiores e os critérios menores. Critério maior, associada a um exame físico neurológico alterado, progressão com piora de decúbito ou com náusea, principalmente esse paciente pode ter sinais de hipertensão intracraniana, quando eu tenho uma dor súbita, lancinante, muito alta, a pior dor da vida, na hemorragia subaracnoide, ou quando eu tenho rigidez de nuca e febre sem origem definida. Eu tenho que pensar que esse paciente possa estar com meningite e HIV, por conta desse paciente ser imunossuprimido. Isso são critérios maiores. Critérios menores é o older, né, quando eu tenho início tardio, ou quando eu tenho algumas características preocupantes, como refratariedade, se ela está muito fixa, se é uma cefaleia nova, ou se eu tenho algum comprometimento clínico. Sempre é legal a gente discutir com a nossa equipe de internistas e sempre discutir com o nosso neurologista de plantão. Quando coletar líquor? Eu coleto bastante líquor quando eu estou no hospital. Não sei o que acontece, sempre quando eu estou no hospital tem algum líquor para eu coletar.
E, assim, nós temos sempre uma equipe disponível, né? Se você não tem a proficiência de coletar o líquido, conversa com o internista. Se o internista não tem, conversa com o médico da UTI. Se o médico da UTI não tem, nós temos o anestesista também, né? Então, sempre nós temos uma equipe muito bem unida, muito bem respeitosa. Isso para nós vai ser importantíssimo. Quando que eu vou coletar o líquor? Na suspeita de meningite e encefalite, principalmente, né? Eu olho o paciente com uma cefaleia súbita, alteração do nível de consciência, descartei a hemorragia subaracnoide na tomo, eu vou partir com o líquor para tentar identificar se esse paciente pode estar com uma complicação maior ou não, certo? Quais são as principais contraindicações da punção? Distúrbio de coagulação, INR maior que 1,7 ou plaqueta abaixo de 500, importante nos pacientes agora com dengue, hidrocefalia obstrutiva e lesão intracraniana com desvio de linha média. Tá acabando, eu acho que esse aqui é um dos últimos slides da aula. Esse, eu não sei se o doutor Marcelo Lourenço está online ainda. Esse aí é um estudo que eu fui buscar muito por conta da minha conversa que eu tive com o doutor Marcelo Lourenço. Olha de quando é esse estudo. Foi submetido em fevereiro e publicado esse mês, viu? Doutor Marcelo, esse estudo é em homenagem ao senhor, viu? Data de publicação deste mês, que é a prevalência de cefaleia, insônia e transtorno cognitivo relacionado ao tempo de tela. Eu tenho a honra de ser o médico do doutor Marcelo. O doutor Marcelo, no meu consultório, enquanto estávamos conversando, falou o quanto o celular e a tela do computador tem piorado a ansiedade, tem piorado transtornos de humor, cefaleia e principalmente insônia dos pacientes. E esse é um estudo que acabou de se publicar que corroborou. Evidentemente que é um estudo com um número menor de pacientes, mas mostra que a gente precisa desencorajar os pacientes a usar, encorajar os pacientes a usar menos o tempo de tela para que a gente consiga melhorar, inclusive, a insônia. O nome disso é higiene do sono, viu? A higiene do sono é fundamental. Ufa! Faça a pergunta antes da mensagem final. Doutor Azar, doutor, você falou para deixar a PA do paciente, PA, no... Maria Eduarda. Do PA, a PA do paciente não baixar nos casos de AVC. Mas nas minhas aulas recentes de AVE, vi que tem uma PA algo para atingir. Muito bom. Queria entender melhor e não entendi por quê. Muito bem. Maria Eduarda Carazari, tudo bem, excelente pergunta. Duda, funciona da seguinte forma. Eu vou fugir um pouco do tema cefaleia. Se eu tenho um paciente com AVC, eu tenho que dividir em 2 blocos. AVC do tipo isquêmico e AVC do tipo hemorrágico. No AVC do tipo hemorrágico, como a causa é um sangramento, eu necessito baixar essa pressão, inclusive usar drogas injetáveis, nitroprusiato, que é o nitride, ou nitroglicerina, que é o tridil, para eu baixar o máximo possível essa pressão arterial média para evitar esse sangramento, diminuir esse sangramento. Ponto 1. Aqui eu não tenho a menor dúvida. No AVCI, eu tenho 2 formas. Eu tenho que, primeiro, pensar, eu tenho janela de trombólise ou não tenho janela de trombólise? Se eu tiver janela de trombólise, asterisco, até 4 horas e meia do início da dor, do déficit, se o paciente acordar com o déficit, já não vale. Isso chama wake-up stroke, quando o paciente acorda já com o déficit. Eu não consigo mencionar quanto tempo ele tem. Os últimos estudos mostram que se o paciente chegou no pronto-socorro com até 4 horas e meia de início da afasia do déficit facial, esse paciente está com indicação de fazer trombólise. Se esse paciente tem indicação de fazer trombólise, eu vou baixar a pressão desse paciente, que às vezes está em 20, 22, até 185 por 115. Acho que esse é o padrão que você me falou. E eu não baixo. Se qualquer outra referência, tipo, você pode mandar até no meu privado, se qualquer outra referência fala para você baixar mais essa pressão, não baixe. É até 185 por 115, alguns autores falam 105, que é único e exclusivamente para eu conseguir trombolizar esse paciente. Não baixar mais disso, por quê? No AVC, que é do tipo isquêmico, a artéria fecha. Quando a artéria fecha, uma região do cérebro fica sem receber sangue. Só que se eu deixar muito tempo essa região sem receber sangue, essa região que já não recebeu, não vai voltar mais. A região em volta dela, a gente chama de área de penumbra. Essa área de penumbra precisa ser perfundida. Se eu não perfundir essa área de penumbra de uma forma um pouco melhor, a área do cérebro que eu perdi, que era desse tamanho, vai ser uma área do cérebro maior. Por isso que eu mantenho algo que chama-se de pressão arterial permissiva. Eu deixo a pressão um pouco mais alta, eu deixando a pressão um pouco mais alta, eu vou conseguir perfundir aquela área. Eu vou ter uma aula só de AVC, tá? Não se preocupe, essa aí foi um adendo a mais. Ufa! Bom, mensagem final, todas as minhas aulas eu sempre deixo uma mensaginha final para vocês, né? Uma conversinha
final com vocês para a gente conseguir bater um papo legal. Eu vou deixar duas, acho que talvez três para vocês, que são muito importantes. Primeira, importantíssima, não é o diploma médico que você tem, mas a qualidade humana que é o decisivo. Você pode ter o diploma de onde você for, formado na USP, em Harvard, no MIT, onde você quiser. Se você não for um bom ser humano, não adianta nada a sua qualificação técnica. Permita-se ser melhor ser humano. Permita-se olhar o paciente com um olhar melhor, como se fosse para a sua família. Larga a mão de grosseria, larga a mão de ser bravo, larga a mão de ser o médico da antiga, que é o bravinho. Não tenha mais isso. Ame um pouco mais o seu próximo como a si mesmo. Isso já é um mandamento bíblico que vai te ajudar muito. Então, não é o diploma, mas a qualidade humana que realmente define quem você é. Como as pessoas se sentem é geralmente tão importante quanto o que elas fazem. Isso serve para nós, de equipe de gestão. Às vezes, é muito importante o que vocês fazem dentro do hospital. Às vezes, é muito importante como vocês trabalham dentro do hospital. Que aqui nós temos os médicos, nós temos os cooperados, temos os médicos de pronto-socorro, tem gente da equipe de fisioterapia, tem gente da equipe de farmácia, tem gente da equipe de enfermagem. Mas como você se sente? Isso também é tão importante quanto o que você faz por nós. Nem sempre a gente está bem, nem sempre a gente vem trabalhar bem, nem sempre a gente vem trabalhar normal. Teve muita gente que já veio trabalhar com dor, teve muita gente que já veio trabalhar com dor de cabeça, e isso para nós tem que ser importante. Como você se sente é tão importante como aquilo que você está fazendo para nós. E a última, eu sempre deixo um verso que eu gosto: a paz não vem de encontrar um lago sem tempestade, ela vem de ter Jesus no barco. Por que eu deixo isso? Eu falo quase todos os dias na UTI. Mar calmo não faz bom marinheiro. Marinheiro bom é aquele que já navegou por lagos muito difíceis, por mares muito difíceis, porque quando ele estiver num tempo de calmaria, ele sabe como dominar o barco. Muito obrigado pela atenção de todos. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Todas as dúvidas que vocês quiserem, me mandem agora, que a Vanessa vai me passar tudo. Muito bom. Vou só desativar aqui. Agora todos podem fazer perguntas. Olá! Eu não tenho perguntas no chat. Marisa, fale algo? Oi, Doc. Fantástica aula. Parabéns. Muito boa. Doutora Márcia, acho que voltou a mão. Heloísa Dias, minha RT lá de Araçariguama, obrigado pela sua presença. A Rose também. Estou vendo a Rose ali. Deixa eu ver se tem mais alguma. Obrigado por todo mundo que, de fato, esteve online. Duda, eu te respondi. Fez sentido a resposta para você. Muito bom. Se alguém tiver mais alguma coisa, pode me perguntar. Estou aqui à disposição. Patrícia, com suas meias clássicas da UTI também presente. Que isso, Duda? Qualquer coisa você pode mandar que eu te respondo sempre. Espero que tenha feito sentido. Van, tem alguma dúvida? Vanessa está aqui do meu lado, da Helena está aqui do meu lado. Celder, você é um guerreirão, viu, cara? Vou falar uma coisa para você. Eu vou abrir em jogo aqui. Toda vez que eu te vejo ali no pronto-socorro que você voltou, cara, você é um baita de um exemplo para mim, viu? Parabéns. Talvez eu não teria a força que você teve, viu, cara? Então, ó, eu deixo o meu aplauso para você. Você é guerreiro. Você tem um lugar no meu coração diferenciado. Conta comigo sempre, viu? Porque você precisar. Acho que a Ana Laura tinha levantado a mão para falar. Ana Laura Locatelli. Ana Laura Locatelli, por favor, me mande sua dúvida, Ana. Foi impressão, acho que apareceu aqui para mim, não sei se foi. Na Laura e Yolanda, mas eu não sei se elas vão falar ou se elas iriam reagir na aula. Muito bom. Agradeço a todos. Deixa eu ver quem está presente aqui. Ana Esther, Ana Laura Locatelli, Bianca Sedler, a Bruna Alves, Carol Schill, Celder, Cíntia Laranjeira, Duda, as duas, Elizabeth Almeida e a Betinha? Não? A Elizabeth Almeida e a Betinha, ou a Elizabeth Ferreira? Betinha, Heloísa, Gabi Sayuri, oi, Gabi. Juliana Moreira da Viz, Gorete dos Milagres, Ellen Pontes. Brian. Oi. Bruna Alves está com a mão levantada aqui no chat. Valeu, Bruna, pode perguntar. Júlia Grignoli, obrigado, Ju. Parabéns, obrigado por estar conosco mais uma vez, Ju. Doutor Marcelo. O doutor Ricardo sempre está online, isso é algo que eu gosto muito em todas as aulas que
que eu faço sempre, o doutor Ricardo Abbe está online. Sabrina está lá no fundo também. Então, se alguém tem mais alguma coisa, acho que não, né? Acho que sim. Maurício, então acho que era isso que a gente tinha para conversar hoje. Acho que a gente abrangeu o máximo que a gente podia de informação. É um tema talvez mais leve do que a dengue, fluiu um pouco melhor. Foi mais light, de fato. Foi bem mais light. Obrigado por todos. Daqui a gente deixou o link da aula de dengue aqui no chat também, para o pessoal que não assistiu poder ver. Tá bom? Depois eu vou divulgar nos grupos também. Eu te passo o link no privado para você repassar para o pessoal. E, Doc, dia 24 de abril, próxima aula de CAD, hein? Cetoacidose diabética na área. Abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado pela participação.